Momento da palavra com o pastor Eurípides Venâncio. A tríplice dimensão da salvação. Hoje nós vamos estar falando sobre esse tripé: presente, passado e futuro. Vamos estar trabalhando aqui dentro desta ótica, falando como se procede a salvação e essa relação que ela tem com o passado, presente e com o futuro. O texto de referência, coloca lá para nós: a tríplice dimensão da salvação. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o príncipe das potestades do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre o qual todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, entre parênteses, pela graça sois salvos. Quer dizer, ali é um acréscimo do versículo. Toda vez que você vê entre parênteses ou entre em colchete dentro da sua Bíblia, é um acréscimo do autor, tá bom? Que ele teve a leitura dos fatos e quis explicar, aí ele acrescenta ali. Então, só colocando aqui: e nos vivificou, estando vós mortos, verso 1, em ofensas e pecados. Tudo que precisa, se algo é vivificado, é porque estava morto. Não vai vivificar algo que um dia não morreu. Então vivificou, porque antes estava morto e agora é ressuscitado com Cristo, e agora ficou vivificado. Ele tornou a vida, tornou a viver, ele vivificou. Se nós falamos de reviveu, aí já é diferente. Alguém que morreu, nasceu, aí teve que reviver de novo. Vivificou é alguém que estava morto e agora está vivo. Assim éramos nós. Estávamos mortos no pecado, estávamos mortos na vaidade, em tudo quanto não prestava. Estávamos mortos para Cristo. Por quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então estávamos mortos, agora vivificados em Cristo Jesus, em qual noutro tempo andava vivendo segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? Nós aprendemos e vemos que o príncipe deste século é o diabo. Ele é o pai de toda a mentira, é o pai de todo o engano. Então, se o homem quer viver ou quiser se amoldar aos padrões do mundo, ele se está amoldando aos padrões de Satanás, porque ele é o príncipe das trevas. Quando nós falamos assim, irmãos, alguém já ouviu falar aqui em ordem mundial, ordem global? Então todo esse sistema, quando você ouvir, já é uma preparação do anticristo para o domínio totalitário do mundo. Então, pastor, então todas aquelas Nações Unidas e tal, tem tudo isso? Observe as resoluções das Nações Unidas para você ver, em sua íntegra. Eles estão trabalhando em sua integralidade, parece que no papel por uma coisa até bonita, acordo de paz, disso, mas aquilo. Mas se você for estudar mais a fundo, você vai observar que é uma agenda mesmo de Lúcifer, todas elas voltadas em sua maioria contra a igreja. Vem uma coisa boa, aí subliminarmente lá você vai perceber sempre um ataque à igreja, porque Satanás, ele é o príncipe deste século. Não se iluda, vai aparecer um grande líder aí, talvez não se demorará muito tempo, e poderá estar se destacando aí um anticristo, e a gente não sabe, amado e venerado por todo mundo, sendo que na verdade a função dele aí é acabar com a igreja, acabar com as coisas, porque Satanás, ele é o príncipe deste século. Então nós não nos amoldamos, ainda que com a palavra bonita, porque o diabo, ele se disfarça de anjo de luz, ainda que com a palavra bonita, para enganar a muitos, e enganarão de fato a muitos, pensando que a intenção dele é boa. Vocês já perceberam que quando você quer, e falará inclusive em nome de Deus, parecerá com alguém de Deus,
Palavra bonita, é tão verdade que enganará até os judeus, pensando que é o Messias prometido. Um ledo engano que os levará a terríveis consequências, que eles só abrirão os olhos depois dos 3 primeiros anos e meio da tribulação, aonde vai iniciar depois a grande tribulação, aí vai ser terrível. Então, se ele enganou os judeus, imagine os outros mais incautos na fé. Então a palavra será bonita. É tão verdade que quando a gente fala o nome de Deus, parece que as pessoas se desarmam. É por isso que em nome da fé nós temos charlatões. É por isso que em nome da fé nós vemos tantos escândalos aí de desvio de dinheiro, disso e mais daquilo. Exatamente por causa disso. Quando você vai, por exemplo, em um terreiro de umbanda, de quimbanda, desse tipo de coisa por aí, vó Rosa, não sei das quantas e não sei mais o que, eles não vão dizer assim: terreiro de umbanda, o diabo está aqui. Não. Sabe como é que eles dizem? Terreiro de umbanda, menino Jesus. Olha, o diabo é moleque, rapaz. Terreiro de quimbanda, o Nazareno. Olha só que coisa bonita. Ele não diz lá assim: terreiro de umbanda, o diabo está aqui. De jeito nenhum, mas a gente sabe que é o diabo que está lá. Mas ele não coloca primeiro o nome de Deus, que é para atrair o povo. E depois que está lá, já está dominado, já é cavalo, que o diabo já pode montar. Aí sim, que quando já não tem mais esperança, está perto de morrer, o diabo vai dar tudo para eles. Depois cobra um filho, cobra isso, cobra aquilo, mas começa floreado, bonito. Olha a história, vai ver os orixás, aqueles que adoram orixás e não sei mais o que, bonito, fala em nome de Deus e aquela coisa toda, mas no fundo, irmão, é do capeta mesmo. Então, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, orientados por Satanás, porque ele é o príncipe. Quando eu falo mundo, não é cosmo, não, é o sistema operante. Vocês estão me entendendo? É o sistema mundo, não cosmo. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Que príncipe é esse? Satanás. Então essas potestades do ar, porque eles estão nas regiões celestiais, não ao céu dos céus, porque eles caíram de lá. No último céu está Deus. Então nesse intervalo, depois da atmosfera e de um espaço que a gente não sabe aonde é ainda o céu, mas é lá que está o príncipe das potestades do ar. E eles conseguem viajar em uma fração de milésimo de segundo, que de lá eles podem vir para cá. Eles são espíritos, eles podem fazer isto daí, embora que não podem estar o tempo todo em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem consegue é só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas são milhares e milhares, a terça parte, faz os cálculos de quantos demônios que desceu com eles. É miríades e miríades de demônios que são enviados, eles são extremamente organizados. Essa parte aqui vai ficar lá com o Brasil, essa parte vai ficar com a parte de Palmas, para atormentar, para fazer isso e tal, mas eles não conseguem estar simultaneamente em um mesmo lugar ao mesmo tempo, ainda que viajem a uma velocidade muito grande, eles não conseguem fazer isso. Então, príncipe das potestades do ar, lembra quando fala assim, a gente pensa que está falando de pessoas, e diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, viu aquele versículo? Essa testemunha não está falando das pessoas que estão aqui não, é das potestades do ar, que estão vendo, que estão observando tudo que você faz de errado, para anotar, para lhe acusar diante de Deus, entre os quais todos nós andávamos. E olha só, o espírito que agora opera qual é? Nos filhos da desobediência. Nós nunca vivemos um período tão complicado como esse, tal qual nós estamos vivendo. Filhos ingratos, desobedientes, carnais, não obedece pastor, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece professor. Estamos vivendo esta realidade, irmãos. Estamos vivendo esta realidade. Eu não vou me ater muito aqui, porque talvez no culto de terça-feira, aonde na parte que vai falar desobediência aos pais, eu me estendo aqui um pouco mais sobre esse assunto, então, para ganhar tempo. Mas só para nós termos uma ideia, uma noção, nunca se morreu tanto jovens como na nossa geração, nunca em toda a história da humanidade. E será por que isso? Desobediência. E eu vou provar para você. Se você quiser ver, venha na terça-feira, nós vamos falar sobre isso. Cenas do próximo capítulo, a gente fala sobre isso daqui. Desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Colossenses 3:5 fala a respeito disso. Por isso que manda a gente mortificar. Tem que fazer morrer o quê? A nossa carne. O espírito tem que ser vivo, vivificar em Cristo, mas a carne precisa ser mortificada, precisa matar essa carne. Por isso ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a face da terra. Quando ele fala os vossos membros, ele está falando dos 613 juntas, ossos e medula do seu corpo. Está falando também ali da sua mente, os seus mais de 100 milhões de neurônios, com as suas 100 mil ramificações, todas elas, todos esses membros, tudo que é o seu corpo, mortifica. Porque nós temos uma herança adâmica, né? E já nascemos com ela. Por isso que quando a criancinha aceitar Jesus, às vezes alguém se escandaliza quando você chama alguém aqui para aceitar Jesus, uma criança de 7 anos, mas ele não está inocente, ele não tem pecado, se morrer vai para o céu, tudo bem, mas ele precisa levantar a mão. Não é porque ele nasceu no Evangelho que ele não precisa levantar a mãozinha em sinal, aceitando a Jesus como Salvador, porque ainda que ele não tenha intencionalmente, porque ainda a mente é pura, e cada dia mais já está perdendo a pureza muito já, principalmente na questão da sexualidade, por vários fatores, pela mídia, pela televisão, está acontecendo um amadurecimento precoce, e isso não é bom para as nossas crianças. Quer dizer, a erotização muito cedo, com as roupinhas. Irmão, não se assuste não, a gente precisa vigiar. Filho de crente, os pais colocando um shortinho nas menininhas. Olha, pedófilo passa na rua e ainda bota para ir comprar coisa lá no mercado. Olha, cheio de pedófilo que está. O mundo é do maligno. A gente já tem que olhar por essa ótica, irmãos. Vai no Instagram, aí coloca lá a minha filhinha bonitinha, de pecinha, de biquíni, 6, 7 anos, e o pedófilo tudo olhando, pegando aquelas imagens. O mundo é terrível, é mau, irmão. Não tem a mente santa e pura igual a sua, não. Você está me entendendo? É desse jeito que o diabo opera, é dessa forma. Então nós precisamos mortificar os nossos membros que estão sobre a face da terra, os quais são a impureza, a prostituição, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a impureza, a idolatria, que é a impureza, a idolatria que nós temos às vezes. Tudo isso precisa ser mortificado. Ainda diz: oi? Tudo, às vezes a gente pensa que a adoração é somente a imagem, o santo. Isso é idolatria, e das mais severas. É por isso que você for procurar a luz de lamparina, nos 31.173 versículos da Bíblia, você não vai encontrar uma só menção dando autoridade, dando respaldo para o camarada adorar uma imagem de escultura. Não. Você vai encontrar, por exemplo, Deuteronômio dizendo da seguinte forma, do capítulo 5, verso 8: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem de anjo, nem de querubim, nem de serafim, nem de surubim, se lá tivesse. Que outro dia um pregador, parece brincadeira, mas ele falando serafim, tem até surubim, irmão, parece brincadeira, mas o pregador disse que tinha surubim lá no céu. Eu digo, meu Deus. Aí eu só olhei assim e digo, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Tem muitos anos isso, mas falou. Irmão, o diabo é moleque, irmão. Nós estávamos agora sexta-feira em um aniversário. Nós estávamos lá nesse aniversário, fomos lá e tal, e conversando com a minha esposa e contando sobre essa questão. E pensa numa mulher que ela é dedicada no ensino das crianças. Ela coloca uma professora particular para ensinar a Bíblia e para ensinar as coisas seculares para a criança, e ela gasta tempo ensinando aquela criança.
O tanto que é importante, o tanto que é bom você gastar esse tempo, porque mesmo que você não tenha o seu tempo, você precisa priorizar. Tira da rede social, tira de tudo que você precisar, tira da televisão, mas destina um tempo todo dia para você tirar para sua criança pequena o caminho em que ele deve andar. Porque, irmãos, ele em um determinado momento vai ser afrontado pelo inimigo. A criança tem 4 anos de idade, ia para casa de uma amiguinha. O que a amiguinha falou para ela? Bem assim, olha, e disse assim: Isabela, baixa a sua calcinha. Crianças, 4 e a outra de 6. O que a filhinha dela falou assim? Porque ela falando sobre intimidade, ela falando, explicando Gênesis. Agora elas estão começando, vão ler toda a Bíblia, né? Aí começaram em Gênesis, ela está explicando para a filha. Vem dentro do carro, está ensinando a Bíblia para a filha. E ela acha fantástico aquilo dali. A Verinha ensinava para ela quando ela estava lá ela lembra até hoje da Verinha, dos ensinos que a Vera falava lá. Ela tem uma facilidade para guardar aquilo que você ensina. Ensinando para ela que Deus fez o homem, e ela explicando como é que foi essa concepção. Que o homem, ele veio, que o pai dela colocou uma sementinha na barriga dela, e essa sementinha era ela. Aí ela disse: mamãe, e como é que o papai colocou essa sementinha? Ela disse: meu Deus, como é que eu explico agora para essa menina? Aí ela disse: minha filha, no momento certo a mamãe vai falar como é esse processo. Por enquanto, agora você precisa saber que essa intimidade só é revelada para mim e para o meu esposo. Ninguém mais pode ver meu corpo, filha, só o seu pai. E ninguém pode ver o corpo da mãe a não ser seu pai. E ninguém pode ver o corpo do papai a não ser eu. Não é bom nem que você veja, minha filha. A gente só fala dessas questões porque eu tenho direito à minha intimidade. A minha intimidade só Deus vê e o meu esposo. Quando a mamãe fala de intimidade, é meu corpo sem essa roupa aqui, minha filha, sem roupa, sem nadinha. Ninguém pode ver você sem roupa. Não pode ver a mim a não ser o meu esposo. E ele a mim da mesma forma. Ninguém, minha filha, pode ver a sua nudez. Por quê? Porque papai não gosta. A intimidade é reservada para quando você casar. Só você pode ver, ninguém mais. Ou se você for em um médico, alguma coisa, aí precisa consultar, aí você deixa. E ela: pois é, mãe. Aí a fulana de tal mandou 4 e a outra de 6 anos. Tudo crente, irmão. Detalhe. Aí a menina foi contar. E o que você disse, minha filha? Ela disse: não, a minha mãe disse que ninguém pode tocar meu corpo. Ninguém. Não, mas não tem problema não, não tem problema não, aqui em casa deixa. Quer dizer, descobriu que alguém estava abusando da outra criança lá. Quer dizer, já tinha pervertido o Zé do caminho da criança. Você está me entendendo? E o que você foi? Falou assim: eu falei para ela que papai do céu não gosta, eu não deixei, eu briguei com ela, mamãe. Agora eu pergunto, por que é que ela não deixou? Porque a mãe ensinava. Quando a mãe ensina e o Espírito Santo trabalha, Deus não permite que toque em nossas crianças. Isso aqui eu estou falando agora, ia falar na terça, já adiantei um passo. É só algumas coisas que a gente vai falar na terça-feira. O tanto que é complicado essa questão de filhos da desobediência e a responsabilidade que nós temos de ensinar essas crianças. Vamos para frente, porque senão a gente perde muito tempo aqui. O tempo urge, passa muito depressa. Próximo slides. Vamos lá, introdução. A salvação produziu em todos nós o quê? Um efeito muito poderoso. Ela abrange o quê? O nosso passado. Ela abrange o nosso presente e o nosso futuro. Quando nós falamos ela abrange o nosso passado, ela está falando de quem nós éramos lá no passado. Quando nós falamos no presente, é o que nós somos agora, o que nos tornamos agora. E o futuro é aquilo que nós iremos nos tornar. Então a lição ela vai trabalhar basicamente essa questão aqui. Vai estar falando do presente, do passado e do futuro. E ninguém explica melhor essa questão de presente, passado e futuro do que o apóstolo Paulo. Ele explica todas essas questões, todos esses pormenores para nós. Quando a neurociência vem falar aqui do eu experiencial, do eu projetivo, ou seja, trabalhando diretamente como pessoas com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro. A neurociência, quando falava disso, o apóstolo Paulo já falava muito tempo atrás.
Quando, por exemplo, ele falava assim em Filipenses 3:13: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ele está falando do quê? Passado. Agora eu avanço para as que estão diante de mim, tempo presente. Aí ele vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Está falando de quê? O prêmio lá na frente, futuro, presente, passado, futuro. Então ele fala muito sobre essa questão de presente, passado e futuro, e como nós devemos trabalhar toda essa questão. Porque quando a gente fala de presente, passado e futuro, quer dizer que a nossa salvação, ela vai repercutir nessas duas ações aí, presente, passado e futuro. Ainda que nós andássemos mortos, mas quando nós aceitamos a Jesus, agora nós somos nova criatura. O que nos fala a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 5:17? E assim sendo, quem está em Cristo Jesus, o que é? Nova criatura é. Por quê? Porque já nasceu de novo. As coisas velhas já se passaram, quer dizer, passado precisa ficar no passado, e agora tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram, porque tem pessoas que ele vive no passado, é igual ao museu, ele não quer sair do passado. Sério, irmão, parece brincadeira um negócio desse. Tem pessoas amarradas ao passado, na questão emocional, espiritual, em todos os aspectos. Tem pessoas, sim, dá um espaçozinho agora, aí você já leva lá para sua esposa, que ela que vai falar depois, tá? Já deixa lá com ela. Então o que acontece? Aí fica com um guardanapozinho que é para ir passando isso. Muito bem. Geralmente mulher é melhor para fazer esse negócio aí, mas ele é tão dedicadozinho, já está um obreiro de excelência. Olha aí, trabalhando para Jesus. Porque, irmãos, vivo de manhã, assim, a gente vem na oração, de vez em quando eu tenho que estar falando alguma coisa que não deve, porque tem pessoas que, igual o senhor está falando, está velho na fé, mas ainda não aprendeu muitas coisas que precisa. Então, tem dia que eu tenho que repreender. Então, é coisa que a gente vê, e aí a gente sabe da Bíblia e não pode aceitar. Fico com medo de achar ruim comigo, mas eu tenho que falar aquilo que eu sei, que está na presença do Senhor, e a pessoa às vezes fala aquilo que não está certo e eu não aceito. Aí eu falo assim, ensino o que eu sei, porque eu sei aquilo que Deus me ensinou, né? E aí é isso que o Senhor está falando hoje, maravilhosamente. Essa coisa, eu fico feliz de ouvir essa palavra maravilhosa. Obrigada. E eu fico feliz em transmitir. Já pega aí, já higieniza, que daqui a pouquinho meus vídeos vão falar bem aqui, porque pensa os homens fortes e abençoados, e me dá respaldo, me deixa fortalecido aqui também. Pode. Isso, muito bem. Daqui a pouquinho meus vídeos já vão dar a participação deles também, quer ver? Então observe, nós não podemos ficar presos ao passado. Não podemos ficar presos no passado, no pensamento, no comportamento. Quando é que eu fico preso ao passado, no comportamento? Quando a Bíblia manda eu ser humilde e eu não sou. Quando eu quero continuar com as velhas práticas do velho homem, esse homem já morreu. A ignorância que antes você tinha precisa ser mortificada. Os velhos hábitos, os velhos costumes, tudo precisa ser tratado. É igual aquela questão da síndrome da Gabriela. Lembra daquela musiquinha infeliz? A novela também já não era, embora que era engraçada, tudo mais, meu Deus do céu, mas tinha coisa muito escandalosa lá também. E a série que passou depois é muito mais. A síndrome de Gabriela, o que quer dizer? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Quer dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. Pare com essa bobagem, irmão. Não tem esse negócio de pau que nasce torto, morre torto, não. Com Jesus é diferente. Pau que nasce torto, até a cinza dele, depois que for queimado tem que endireitar, até a cinza. Do contrário, irmão, não morreu. Nós precisamos nos moldar. Estou falando de comportamento. Os pensamentos também precisam ser moldados. Frank Otávio já dizia: vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornarão hábitos. Sonda.
Por isso é importante, vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, porque se tornarão hábitos. Vigie os seus hábitos, por quê? Porque eles se tornarão atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão caráter. Vigie o seu caráter, por quê? Porque dele dependerá o seu destino. Se o seu caráter for ruim, meu irmão, o seu fim será ruim. O seu fim não será bom. Diz que tem um senhor do bom fim, mas para aquele senhor do bom fim não tem bom fim, porque só existe um bom fim se for com Jesus. Se não tiver Jesus, o fim não é bom, não será bom. Vigie o seu caráter. Alguém disse assim: fulano de tal não tem caráter. Mentira, todo mundo tem caráter. A diferença é que um é mau caráter, o outro é bom caráter. Então, vigie o seu caráter, porque caráter tudo tem. Todos nós temos a nossa persona, a minha característica intrínseca que está dentro de mim. Personalidade, a sua persona, caráter, todos nós temos. Resta saber se você vai trabalhar o bom caráter ou o mau caráter. Por isso, vigie esse seu caráter, porque dele dependerá o seu destino, se vai ou não para o céu. Presente, passado e futuro. E tem gente que gosta de ficar olhando para os outros. Ah, não sei o que. Quando eu estava lá no mundo, vivendo do passado, as coisas eram mais fáceis, agora está tudo difícil. Não, tu quer facilidade, meu irmão? Ganha na telecena, joga na telecena e ganha, vai ganhar na loteria. Tudo na vida tem um preço. Entre eu e você, para nós conquistarmos nossa vitória, haverá um preço a ser pago. Vitória nós vai ter no céu. Descanso nós vamos ter no céu? Não, porque no céu também é trabalho. Porque o Pai está no céu e ele trabalha, e Jesus diz assim: o meu Pai trabalha, eu trabalho até agora. Lugar para a gente descansar, não fazer nada é no inferno, com os capetas lá espetando e o fogo eterno. Preguiçoso é para o inferno, trabalhador é para o céu. Jesus trabalha, meu irmão. Deus trabalha e é o dono de tudo. Podia só mandar e delegar, mas ele também trabalha. Pode falar no microfone que aí fica até melhor. Tu já está com ele aí, homem. Jesus fala que quando ele arrebatar a igreja lá, ele vai nos servir. Então quer dizer, ele vai trabalhar também. Ele está trabalhando. Glória a Deus. Eu um dia vou fazer um estudo aqui só para provar para você que lá no céu não é só para ficar santo, santo, é só aquilo ali, não. Eu vou provar para você que lá no céu tem trabalho e você vai ter função. Eu vou ter função. Nós vamos ter coisa para fazer lá. Aí fica parecendo, o pessoal só bobão, santo, santo. Deus não quer isso não. Ele quer um povo proativo, que trabalhe. Lá no céu vai ter trabalho. Quer que eu lhe prove? Diz que nós vamos junto com ele julgar as nações. Trabalho, função, distribuição de tarefas, galardão. Tudo isso no céu é lugar de trabalho. Então tem pessoa que fica presa ao passado. Ah, mas lá no passado, quando eu não era crente, as coisas eram mais fáceis e não sei o que. Emocionalmente presa. Casou com um, lembrando do ex lá do passado. Olha, as fotinhas não apaga. Aí fica passando, oh meu Deus, tão bom que era, que pena que era cachaceiro. Oh, mas ele me dava um abraço, chega a me arrupiar. Oh, mas ela, preso no passado, namorando com uma, pensando em outra lá atrás. Irmão, é porque tu não sabe a raiva que esse que tu terminou está fazendo já em outra, e a outra já pensando em outro. Porque, quer dizer, você está me entendendo? Vigia esses pensamentos, pelo amor de Deus. Guarda isso. Pensamento é coisa terrível. Se você não controlar esses pensamentos, controla. Vive uma vida na presença do Senhor. Eu experiencial, eu preciso trabalhar junto com o eu projetivo, mas de uma forma sadia, senão eu terei comprometido a minha salvação. Próximo. Quem éramos nós no passado? Deixa eu só fazer aqui, irmãos, bem rapidamente, porque se eu não conseguir terminar a lição, eu já digo que eu já simplifico para vocês o que é essa tríplice dimensão da salvação: passado, presente e futuro. Que às vezes a gente falando fica assim meio solto, a gente fica um pouco perdido. O que é essa tríplice dimensão na questão passado, presente e futuro? Quando eu falo a tríplice dimensão, se tratando, por exemplo, do passado, eu estou falando de quê? Aquilo que Paulo deixou bem explícito:
a respeito da nossa predestinação e eleição. O que é que Deus predestinou para nós lá no passado? O que é que Ele separou para nós? O que é que Ele tinha em mente quando Ele fez o homem? Passado, esse processo todo. O que é que Ele tinha em mente? Porque nós temos uma visão, e os calvinistas têm uma outra visão sobre a salvação, sobretudo sobre essa questão de predestinação, porque Paulo fala sobre ela, sobre a predestinação. Como é que eles entendem a salvação? No quesito predestinação, é que eles acreditam que Deus predestinou uns para filho da perdição e outros filhos da condenação. Eu já expliquei para vocês, vocês já entenderam essa visão, e eu provei para vocês que ela não tem nenhuma razão de ser, e por si só ela não se sustenta dentro da doutrina bíblica. Por quê? Primeiro eu vou olhar pelo todo. Em toda a Bíblia eu aprendo uma coisa, porque uma das leis de interpretação da Bíblia é que um texto ele não pode ser estudado isoladamente, nunca, nunca. Primeiro você precisa, ao ler um texto, olhar o seu contexto, ou seja, o que tem o versículo anterior, o versículo posterior, o que é que aquele capítulo está querendo dizer. Aí você faz uma análise mais abrangente, o que é que o livro quer dizer. Depois de você analisar o que o livro quer dizer, se você ainda tiver uma dúvida, olhe por todos os 66 livros e vê se eles estão de acordo com os 66 livros falam. Então você não pode pegar um texto isolado e lançar uma doutrina. O que é a doutrina? Ela precisa ser tridimensional. Um versículo só terá validade se ele for apoiado por mais de 2 ou mais de 3 ou mais versículos que apoiam aquela ideia. Aí é doutrina. Do contrário, é especulação, porque às vezes a gente não entende o que o autor estava querendo falar, e a gente fica conjecturando, dizendo o que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz. Então quando Paulo fala de predestinação, ele está falando na verdade de uma presciência. É assim que eu entendo. Você for olhar aquele versículo, quando Paulo fala, o que dantes conheceu, a estes predestinou. Está bem claro aqui quando ele diz conheceu, ele está falando que Deus ele já tinha um conhecimento amplo. Antes de Adão cair, Deus já sabia que ele iria cair, sim ou não? Claro, irmãos. Antes de Adão cair, Deus já sabia que ele um dia cairia. Então para isso ele estabelece um projeto. É por isso que você vai ver em Apocalipse falando do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você vai ver Pedro falando o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Um está dizendo que foi antes e o outro desde a fundação. O importante é saber que foi há muitos e muitos séculos atrás. Ora, mas Jesus não morreu somente há pouco mais de 2000 anos atrás? Sim, morte física. Mas no conhecimento da presciência, Deus já sabia que o filho precisaria morrer. O filho, por sua vez, não veio obrigado, ele já sabia da sua função para o projeto de resgate da humanidade. Então Deus, ele é algo transcendente ao nosso pensamento. Deus, ele é onipresente, ele é atemporal. O que é atemporal? Tanto ele pode estar no presente, visitar o passado e já ver o nosso futuro. Lhe provo, é a Bíblia quem diz, em Jeremias 1:5, antes que tu nascesse, irmã Eliana, Deus já te conhecia, e ele te santificou. Olha, te santificou, mulher, antes de tu nascer. Para quê? Para ser profeta da nação. Já aprenda alguma coisa aqui. Deus, ele já sabe o meu presente, o meu passado e o meu futuro, já sabe o que eu serei. Deus, na sua presciência, já sabe, irmã, pelas suas atitudes, ele já sabe se você vai ser salvo ou não. Ninguém mais sabe. Porque tem uns crentes aqui que estão querendo ser Deus, dizendo fulano de tal vai para o inferno, o outro vai para o inferno. Primeiro, tu não tem inferno e nem céu, como é que tu vai colocar alguém lá? Ninguém sabe quem será salvo ou não, só Deus. Através de quê? Da presciência. Então não é que Deus predestinou, é porque Deus já sabe quem vai para o céu e quem não vai. Então isso não se chama presciência. Ele diz que Deus conheceu, quer dizer, pela sua presciência, ele já sabe, ele já conhece o nosso futuro. E detalhe, ele te santificou para quê? Profeta da nação. Ele não te santificou para ir para o inferno, não. Porque o que a doutrina da predestinação ensinada pelos calvinistas diz? É que uns é filho da perdição e outros é filho para a salvação. Ora, se na Bíblia eu aprendo que Deus é justiça, é um dos atributos de Deus, é a justiça.
O que é justiça, irmãos? Quem é justo, e só Deus é justo, às vezes a minha justiça é falha. A justiça do homem é falha, mas a de Deus nunca será. Se Deus é justo, aonde está a justiça de Deus? Antes do camarada nascer, já condenar ele para o inferno. Que bobagem, irmão. Coisa tão simples. E os presbiterianos estão presos nessas bobagens. Deus não é injusto, meu irmão. Quando Deus coloca diante do homem a bênção e a maldição, deu poder de escolha, sim ou não? Deu. Quando Deus coloca uma porta larga e coloca uma outra bem estreitinha, Ele colocou o homem para escolher, sim ou não? O que se chama isso? Livre arbítrio. Mas a salvação não é pela graça? Sim. Mas o versículo que nós lemos, 2:8 de Efésios, diz: a salvação é pela graça mediante o quê? A fé. Se tu não crê em Jesus, tu não é salvo, meu irmão. É pela graça. E está dizendo, pela graça sois. A salvação é de graça, irmão. Ela vem pela graça, ela é de graça. Essa graça é de graça. Porém, ela não é de graça. Tem um preço. Primeiro, eu preciso crer. É a Bíblia quem diz. E este evangelho for pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, aí então virá o fim. Só que vai dizer o versículo aqui: quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será? Então precisa crer. Não tem mais um outro detalhe: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, além de aceitar Jesus, aí vai ter um outro processo que eu vou entrar aqui agora a pouco, que é na segunda parte, que é do tempo presente. Depois de aceitar Jesus, eu preciso renunciar às velhas coisas, o passado, e eu preciso agora tomar a minha cruz. Detalhe, irmão, quando você toma a sua cruz, é para tu carregar, não é para o outro não, porque tem gente que está querendo botar a cruz dele, que é para a gente carregar. Sério. Faz campanha de oração, faz uma campanha de oração por mim, mas ela não quer orar. Eu já vim de campanha de oração para fazer campanha de oração aqui para uma irmã, e depois eu não vim mais. Digo, não vou, minha irmã, porque nem orar, você vai orar por ela, ela só fica lá assim, ó, o casal, fala nada, nem abre a boca, não paga o preço, não faz um jejum, não faz uma oração. E quem é que eu vou pagar o preço para ela? Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu quero lhe ajudar, mas não vou carregar a tua carga não. Pastor, sim, eu quero saber o significado dessa palavra será. Porque quem crer e for batizado será salvo. Essa palavra ainda não é afirmando que vai ser salvo, né? Ou não? Como é que é? É porque está falando do futuro. É o que nós vamos entrar aqui agora a pouco. Será, tempo futuro. Tem um processo para chegar a esse fim. Vou explicar. Aí já deixa quando eu ceder para ele já vai falar logo na sequência. Será. Vou explicar um versículo aqui, a senhora vai entender bem. Provérbios 23 e o versículo 18 diz assim, 17 e 18, para completar a melhor a ideia: não tenhas no teu coração inveja dos ímpios. Aí o versículo subsequente 18 vai dizer: antes porém permaneça no temor do Senhor. Antes porém, está dizendo, não tem inveja. Porque tem pessoa que começa a olhar para os ímpios e começa a invejar, né? Eles não têm no teu coração inveja dos ímpios, dos malfeitores, não. Antes porém permaneça no temor do Senhor. Ainda diz, porque deveras para ti, quer dizer, verdadeiramente para ti haverá um bom fim. E ele ainda vai dizer assim, ó, e não será, o que a senhora perguntou, e não será malograda a tua esperança. Esse será aqui e o malograda, irmãos, malograr é um verbo transitivo, direto e pronominal. Se você não sabe o que é malograr, é dizer assim, não será frustrada, não será extinta. Quer dizer, a minha esperança nunca vai ter fim, ela sempre permanecerá. Mas o que ele está dizendo? Não tenha no teu coração inveja. Antes porém, permaneça o quê? No temor do Senhor. Se aceitou Jesus, mas se não permaneceu no caminho, você estava salvo, porém no processo você se desviou,
então já não será mais. Então por isso que fala, será, tem uma condição para você chegar, para ter esse fim, é permanecer no Senhor. Deu para ficar claro? Pronto, isso é maravilhoso, irmão. E esse mesmo versículo está falando também aqui de como será o nosso fim. Maravilhoso, basta apenas permanecer no que a Bíblia ensina, não o que o homem ensina, no que a palavra ensina, no que ela me diz, não o que as pessoas dizem, não do que o pregador fala, mas o que a palavra diz, o que é que ela diz para mim, o que é certo, o que é errado, é o que vai ser para efeito da minha salvação. Oh, irmão, a palavra de Deus é gloriosa demais, é gostosa, saborosa. Você quer ver gostoso também a participação do pastor Jackson agora. Pode falar, meu obreiro. Daí vem coisa boa. Eu queria, assim, esclarecer o ponto da missionária de Cássia, que aquele que crê e for batizado será salvo. É porque a salvação, no momento em que a pessoa é iluminada pela graça do Espírito Santo e ele se arrepende dos seus pecados e ele acredita naquela divina revelação, acredita no sacrifício do Calvário e aceita Jesus como seu Salvador, naquele momento ele é recebido como filho de Deus. Ocorre uma transformação no seu interior, porque a salvação é de dentro para fora, do interior para fora. Então ali ele aceita Jesus como Salvador, automaticamente o seu nome é escrito no livro da vida. O Espírito de Deus desce sobre ele, faz nele morada, passa a ser templo do Espírito Santo. As coisas velhas passaram, desde que tudo se fez novo, porque ele passa a interferir no mundo espiritual. Ele é um ser espiritual em Cristo Jesus nosso Senhor, por meio da fé. Pronto. Veja bem, então ele ingressa no processo de santificação. Quando ele ingressa no processo de santificação, ele, em vez de ir para o forró, ele vai para a igreja. Em vez de cantar as modas mundanas, canta os hinos da harpa. O avulso aí. Em vez de ler esses livros aí de São Cipriano, ele vai ler a Bíblia. Ele vai ver uma novidade de vida. Quem mentir não minta mais. Deixar a malícia, o engano, inveja, deixar de tudo. Viver em novidade de vida. Foi o que Paulo falou. Então o que acontece? Será salvo na sua plenitude, na glorificação dos filhos de Deus, que ocorrerá no momento do arrebatamento. Enquanto não ocorreu o arrebatamento, nós estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a mentir, estamos sujeitos a cair em erros grotescos, que nós não é comumente errar. E as pessoas correm o risco até de perder a salvação, como o pastor explicou aí. Vocês estão entendendo? Será salvo. Mas eu estou salvo. Estou salvo por quê? Porque em mim corre diariamente a autorrenúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e siga-me não é digno de mim, disse Jesus. Então, diariamente nós precisamos o quê? Renunciar a nós mesmos e procurar viver em novidade de vida, procurar para agradar a Deus, servir ao próximo, servir a igreja de Deus principalmente e o pastor que está na frente da obra. Amém. Tudo bem. É rapidinho. Olha lá. Enquanto ela está falando, eu só vou explicando aqui, continuando. O pastor Jackson foi muito bem. Agora só fiquei preocupado que eu não posso mais nem falar, porque tudo que eu tinha para falar ele já falou aqui. Porque ele falou da salvação, passado, presente e futuro, a tríplice dimensão. Quando ele fala estou salvo, ele está falando correto. Porque quando eu aceito a Jesus, eu estou salvo. Se eu morrer ali agora, eu vou para o céu. Sim ou não? Vou, aceitei Jesus, vou para o céu. Aí ele falou do outro processo da santificação, que é o presente. Presente, passado e futuro. Aí ele falou já no futuro, a glorificação, que é o que eu iria falar aqui agora há pouco. Então ele não dá mais nem para falar, ele falou tudo. Então ele já explicou. Se você tiver alguma dúvida, ficou já bem explicado aqui, presente, passado e futuro, na palavra do pastor Jackson. Pronto. Então é essa questão, só para ficar mais claro, quando eu digo eu estou salvo, mas ainda não sou salvo. Por que eu estou salvo? Aceitei Jesus, pronto, vou ser salvo. Aquele camarada lá, quando ele, sendo crucificado ao lado de Jesus, que Jesus disse para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele deu tempo de se batizar? Não deu. Por que ele não se batizou? Porque não deu tempo, porque se desse ele ia se batizar. Então ele foi salvo na hora que ele aceitou Jesus. Não precisou daquele processo. O que é a santificação? A santificação é um processo. Tempo presente agora. Eu falei do passado, a questão lá da predestinação.
o que é agora a questão que eu quero falar? Do presente, santificação, que o pastor acabou de falar. Bem rapidinho, só para complementar, depois eu continuo aqui, entrando na questão do presente, que é a santificação. Vai lá. A paz do Senhor, irmãos. Adicionando a fala do pastor Eurípides, do pastor Jackson, e respondendo a irmã Nicássia, gramaticalmente falando, a senhora perguntou o que significa será. Será é um verbo no tempo futuro, e no verbo presente, a conjugação do verbo é. O verbo ser no presente ele é. Então, quando a palavra diz aquele que for batizado será salvo, é uma condição de estado, só que no futuro, ou seja, o verbo ser no futuro para nós, né, na nossa visão, nós estamos crendo, ou seja, com esta condição ele será. Entendeu, irmã? Então, o verbo ser, ele vem no presente, ele é o ele é, e no futuro ele será. Apenas isso. Estou salvo e sou salvo. Então, na questão do presente aí, existe um processo. Quando eu aceito a Jesus, eu estou salvo. Se eu morrer, vou para o céu. Do contrário, se eu tiver muitos anos pela frente, eu terei um processo. Qual o nome desse processo para a salvação? Santificação. Mortificando o velho homem que estava lá no passado, que vivia na ignorância, no pecado, na lascívia, em todas as sortes de devassidão. Então agora eu vou ser purificado através da minha santificação. O que é a santificação? Separado o que é santo do profano. A cada dia eu vou me aperfeiçoando. Serei perfeito um dia, porque ainda hoje não, porque é um processo. A cada dia eu vou me lapidando. E ainda digo mais, tem coisa que você pensa que nunca mais falhará naquilo, daqui a pouquinho amanhã você fala, oh meu Deus do céu. Aí você vai trabalhar de novo, orar, consagrar, buscar, se santificar, o processo de santificação. Mas Jesus já não morreu, morreu. Já não pagou o preço, pagou. A salvação, ela vem de graça, mas não é de graça. Tem um preço a se pagar. Não dá para viver de qualquer maneira. Uma vez salvo, para sempre salvo. Nem sempre será assim. Você precisa permanecer. Eu expliquei. Agora para ela, parece que alguém levantou a mão. Assim, tá tão assim, agradável assim, essa fala do senhor aí, que a gente fica atrapalhando o senhor explicar. Mas o que o pastor pastor acabou de falar aí, existe um preço a pagar. Qual o preço? O preço é caro, é sangue. Existe um preço a pagar. Que preço é este? A autorrenúncia. Jesus disse: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e vem gente do fim do mundo, e sentar-se-ão de todas as tribos e raças, gente de todo jeito, vai vir dos confins da terra, e vai sentar à mesa junto com Jacó, Abraão, na mesa do reino, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cearão com ele. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quem são os filhos do reino? É o meu filho que foi criado dentro da igreja, comendo pé-blenda, e não lê Bíblia, e não ora, não vai à igreja, vive aí pecando aí por todo jeito aí, ó. É o que o pastor acabou de falar aí dos filhos desobedientes. Entendeu? Não quer nada com Deus, tá? Tem 10 Bíblias aí para ele ler, não pega uma Bíblia para ler, fica lendo o quê? Fica na internet a vida toda. Não quer nada com Deus, não vem à igreja. É esse, irmão, porque tem um preço a pagar. Qual o preço? É estar aqui, acompanhar a vida da igreja, a liturgia da igreja, os cultos da igreja, a escola bíblica dominical da igreja. Cadê o povo? Existe um preço a pagar. Qual é o preço? É procurar agradar a Deus, procurar agradar quem alistou, quem chamou. Então, eu falo de mim mesmo. Cadê os meus filhos? Cadê meus irmãos? Cadê meus netos? Cadê os meus sobrinhos? Estão aonde? Não querem nada, irmão. Só querem estar na internet o tempo todo, celular caro e tudo em busca do prazer, da felicidade aqui agora. É triste. E o pastor falou: existe um preço a pagar. E o preço é a autorrenúncia, servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Seguindo para frente, é exatamente isso, irmãos. A salvação no tempo presente, ela tem um processo. Qual é o nome do processo?
Santificação. Salvação no tempo presente, ela tem um processo. Qual é? Santificação. Irmão, me ajude a pregar que eu não dou conta, que para fazer de conta que vocês estão assim, aprendendo o que eu estou falando. O processo, no tempo presente, qual é o nome desse processo? Santificação. As minhas atitudes no tempo presente vai determinar o lugar e a posição onde eu vou estar lá no futuro. Se eu irei para o inferno ou se eu irei para o céu. Através das minhas atitudes que eu estou tomando hoje. Porque o futuro, o passado já passou. O futuro é lá na frente. Eu estou almejando, eu estou esperando, eu estou querendo estar naquela posição. Mas como é que eu vou estar lá? Com as atitudes que eu faço agora. É no tempo presente que eu determino a minha salvação. Quando você diz assim, amanhã eu vou deixar para fazer isso. É por isso que quando Josué, ele fala para o povo, ele diz, escolhei hoje. Ele fala, escolhei hoje, escolha no presente, agora. A quem servireis? Ele tomou uma posição, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa tomar essa sua posição lá na sua casa, eu e a minha casa. Explicar para o teu filho, dizer que a salvação é individual. Eu digo, meu filho, eu estou trabalhando para a minha salvação, eu estou ensinando o caminho, mas se tu não se endireitar, é para o inferno que você vai, meu filho, eu te amo, vamos para o céu. Eu não dou conta de te levar, porque a salvação é individual. A salvação, e ele precisa explicar isso para ele, e não é de graça. Que lá em Provérbios, Hebreus, capítulo de número, salvo engano, 12, 14, ele vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha aí a santificação no processo agora, tendo a paz com todos. Se alguém procura guerra com todo mundo, quer brigar com todo mundo, quer brigar com o vizinho, quer brigar com... ainda dando mau escândalo, meu Deus, não pode sair na rua. Se alguém der uma fechadinha no trânsito, ele já quer matar. Seguir a paz com todos. O que está dizendo? Esforça. Um outro versículo diz assim, quando depender de vós, tenha paz com todos. Porque nem sempre você vai ter paz. Porque só o fato de você estar pregando o evangelho, alguém se levantou contra você. Mas não foi você que se levantou contra ele, perceba, foi ele. Você está buscando a paz, está pregando a paz. Se ele quiser guerra com você, é ele lá. Mas quando depender de vós, tenha paz com todos. Porque se eu procurar ser brigão, brigar com todo mundo, ser pedra de tropeço, atrapalhar Deus, fazer a obra no coração das pessoas, porque Deus nos chamou para ser sombra, refrigério, e tem pessoa que está querendo ser sol, causticante, incomodar o vizinho, incomodar o seu irmão, brigar com ele. Irmão, tem crente que vizinho nem gosta de andar perto dele, de tão chato que ele é. Tem crente ruim, que no trabalho, no dia que ele não vai dizer, oh, graças a Deus que não veio. Até para falar de Jesus tem que falar de amor. Não deve chegar de uma vez assim, ó, se tu não fizer isso, tu vai pro inferno, cabra ruim. Nunca vai querer ser crente, irmão. Fala com jeitinho, com amor. Ninguém chama galinha dizendo assim, show, não, vai dizer, ti, joga um mizinho, ó. Quer chamar um porco para dar comida, coxa, aí o bichinho vem. Não é assim não, jogando pedra não, irmão. Você já vai logo jogando uma pedra? Então precisa, é o processo de santificação. E viu que tem mais uma condição aqui? É o processo, eu devo buscar paz com todos. A salvação vem de graça, mas não é de graça. Eita glória. Futuro, porque eu já não tenho mais nem tempo de falar, ó. Nem li revista, oh meu Deus. Parece que eu falando assim, os irmãos entendem melhor. O que é a tríplice dimensão no futuro? É o que o pastor Jackson falou, a glorificação. Olha, ele estudou direitinho, fez curso lá, ó. Glorificação. O que é a glorificação? Entrou aquela questão do será, passou pelo processo, agora ele será salvo. Ele está salvo agora, ele é um salvo agora. Jesus é aquele, viu aquela passagem que fala, é aquele que é, que era e que há de vir.
Pronto. Pastor Jackson foi perfeito na sua alusão. Vou explicar, porque às vezes fica um pouco difícil que ele fala assim meio, mas é isso aí, perfeito, né, na palavra dele. Por quê? Aonde muitos sobreviveram, aonde muitos morreram, você sobreviveu. Israel passou pelo deserto, e no deserto onde Israel passou, muitos morreram, porque o sol era quente, e muitos não aguentavam. Você já passou prova na vida, meu irmão, que qualquer um outro tinha desanimado, entrava em depressão, dava um tiro no ouvido, morria, vivia amargurado para todo sempre. Então no sol castigante, onde muito morreu e estão morrendo, você sobreviveu. Por quê? A graça de Jesus. Você sabe que você sendo crente, não é que não vai ter tempestade, mas é que mesmo tendo tempestade, Jesus estando no barco, tu chega do outro lado da margem. Olha só, que coisa gloriosa. Você vai chegar do outro lado da margem. Você vai conquistar, você vai vencer. Processo de glorificação, qual que é? É quando Jesus for arrebatar a igreja, e a glorificação. Lembraram? O versículo de número 4 de Colossenses fala, pois a respeito disso, fala, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque já morreu, a vossa vida está oculta em Deus. Aí ele vai dizer, e quando Cristo se manifestar, está dizendo quando? Ele se manifestar em poder e grande glória, vós vos manifestarei com ele. Nós nos manifestaremos com ele, seremos arrebatados. E um quê? E um corpo incorruptível. 1 Coríntios vai falar a respeito dessa realidade. Você for pegar a Bíblia, está lá 15, 51, 52, salvo engano, diz que nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, ao som do toque da trombeta de Deus. E os que estão mortos ressuscitarão em um corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Que corpo incorruptível é esse? Porque o paraíso hoje, antes que ficava embaixo, ele já não está mais embaixo. Jesus ele veio e levou o cativo o cativeiro. Apocalipse diz, as almas que estão debaixo do trono de Deus, quando eles ressuscitarem, porque o corpo está lá, mas a alma já não está mais lá, ela já foi para debaixo do trono de Deus. Ainda não está na Jerusalém. Pensa que já está na Jerusalém, Nova Jerusalém, ainda não, a terra prometida. Então essa alma que estão lá, os que morreram vão ressuscitar primeiro em o quê? Em um corpo incorruptível. E nós que estamos vivos seremos transformados também em um corpo incorruptível, porque isso aqui é terra, isso é barro. Aí nós teremos um corpo que será imortal. Por isso que diz, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós temos a nossa tricotomia, espírito, alma e corpo. E eu não sei porque que tem pessoa que não entende Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e diz que a gente pode só ter um Deus, e por que tem 3 deuses? Não, só existe um. Você também é um ser tricótomo. Você tem corpo, que é isso aqui, você tem alma e você tem espírito. Tricotomia. Quando eu falo de você, eu estou falando de 3 pessoas, nenhuma só. Deus é assim. Um dia melhor eu explico sobre essa questão, e você vai ver que não tem nada de dificultoso aí nessa compreensão. Simples, é um só Deus. Porque quando a gente fala Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu estou falando de quê? De uma divindade, uma só pessoa. O termo melhor não seria nem trindade, e sim divindade, uma só pessoa. Então quando eu aceito, e quando essas almas lá, elas se revestir da incorruptibilidade, vai ser quando? No período, ao som, no abrir e fechar de olhos. Lembra quando fala assim, assim como o relâmpago se põe no oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Diz que será no abrir e fechar de olhos. Pisca aí para você ver, tanto que é ligeiro, rápido demais, ligeiro, assim será o arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses fala a respeito disso, em que? Em um corpo incorruptível. Então Jesus vai vir. Quando o som do toque da trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão vir com Cristo agora em poder e grande glória, inclusive para governar essa igreja, já com os corpos glorificados. No período da grande tribulação já teremos esse corpo, essa glorificação, um corpo incorruptível, que nunca mais morrerá. Que coisa gloriosa, que coisa majestosa, parece algo estrondoso, mas é maravilhoso a glorificação que Deus tem para nós. E nós que estamos vivos seremos arrebatados em um corpo transformado também, de glória, um corpo glorioso, que não terá mais a morte, a doença. Você já pensou, irmão, você não sentir dor,
de cabeça, que perturbação que é, dor no dedo, de dente, nada disso. E Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. De eternidade a eternidade. Então, para passar por todo esse processo, eu já acabei, não dá mais tempo para falar, e eu não li nadinha da revista, oh meu Deus. Muito bem. Mas é isso daí, eu falei presente, passado e futuro, para ficar mais compreensível para você entender essa questão. Vamos ficar em pé, não temos mais tempo para conjecturar.